a relação de marido e mulher é, simbolicamente, assemelhada, aproximada à relação de Cristo e a igreja, muito bem. Quais são os outros símbolos que a Escritura usa para se referir a Cristo e a igreja? A gente vai usar aqui um símbolo que, se você que está me vendo não é católico, você provavelmente não vai entender essa parte, mas eu vou tentar explicar um pouco. A Virgem Maria, ela foi dada a nós como mãe, e isso está na Bíblia. Quando você tem na crucificação, no momento da crucificação, todos os discípulos abandonaram o Nosso Senhor? Não, ficou um. João, estando presente no momento da crucificação, ele ali representava o quê? Os apóstolos. João ficou lá para representar isso. Olha, os discípulos dele não foram todos embora, então ele não perdeu os seus discípulos. Então, ali João representa a igreja. Ele está representando a igreja ali. O único representante da igreja que sobrou ali. E quando Jesus está lá morrendo, antes de morrer, o que ele fala? Ele vira para Maria e fala: mulher, eis aí teu filho. E vira para João e diz: João, eis aí a tua mãe. E desde aquele momento, está na Bíblia, João levou a Virgem Maria para a sua casa e ficou com ela na casa dele. Então, a partir desse momento, João como que adotou a Nossa Senhora como mãe dele, e vice-versa. Nossa Senhora também adotou João ali como filho dela. E toda tradição cristã sempre interpretou essa passagem dizendo: a partir desse momento, a Virgem Maria foi dada como mãe não só de João, mas daquilo que ele representava naquele momento, que é a igreja, tá certo? Por isso, Maria é mãe da igreja. E você tem que entender que, se eu digo que Jesus é filho de Deus, e com isso eu quero dizer que ele é igual a Deus, se eu falo Maria é mãe da igreja, existe também, nessa expressão, uma intenção de identificação entre Maria e a igreja. Então dá para dizer, é que aí que eu queria chegar, Maria sempre foi entendida como uma figura da igreja. Por que eu quero dizer isso? Porque para a gente entender a relação marido e mulher, a gente tem que entender a relação de Cristo e a igreja. Igreja, a gente pode entender a Nossa Senhora como é a representação da igreja. Então, o que a gente tem? Quais são os símbolos que a Escritura usa para falar de Jesus Cristo e da Virgem Maria? Você pode procurar. É comum, né? Você tem na Escritura a associação de Nosso Senhor com o quê? O sol, né? Fala que é o sol da justiça, tá certo? Apesar de, claro, você ter muitas civilizações que tinham um culto de idolatria com o sol, o fato de eles terem um culto de idolatria não significa que eu não posso entender o sol como um símbolo de Cristo, um símbolo de Deus, tá certo? O próprio Jesus fala isso, né? O Pai, ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Então, o sol é um símbolo da graça divina, das bênçãos divinas, do próprio Cristo, né? A luz que ilumina, que vem a esse mundo, a luz que vem vindo a esse mundo ilumina todo homem. E Nossa Senhora, você sabe, no ofício da Imaculada, que é uma devoção muito, muito antiga, ela é representada como o quê? A piedosa lua. E no Apocalipse, quando ela aparece, ela também aparece pisando os pés sobre a lua. Então, o que eu quero dizer? Falei isso tudo para a gente entender o seguinte. Para a gente entender melhor a relação marido e mulher, a gente tem que entender que marido e mulher, eles têm que funcionar como sol e lua. A figura que você precisa ter em mente é isso. O marido precisa ser o sol da relação, o sol da casa. E a mulher precisa ser a lua. Qual é a relação que existe entre sol e lua? Muito simples. Quem dá a luz é o sol ou a lua? É o sol. A lua tem luz própria? Não, a lua recebe a luz do sol e reflete a luz do sol. O sol, qual é a principal? Olha só, porque quando você está olhando daqui de baixo, esquece as aulas de ciência que você teve na escola. Quando você está olhando a sua experiência e a experiência de toda a humanidade por todos os séculos, sempre foi o quê? Você olhando o sol e você olhando a lua daqui de baixo, claro, quando a lua está cheia, você percebe o quê? Que eles têm o mesmo tamanho, vendo daqui. E uma observação, quando a gente está falando de símbolo, não importa o que... mas o sol, na verdade, ele é muito... Não importa. O que importa é o que eu estou vendo. Porque o símbolo funciona a partir da percepção. E a minha percepção é, cara, o sol e a lua, eles são uma bola luminosa do mesmo tamanho. É por isso que quando entra na frente do outro, dá eclipse. Enfim, vocês têm ali dois corpos celestes que têm o mesmo tamanho, só que eles têm uma diferença fundamental. Qual é a diferença fundamental? Visualmente, do ponto de vista sensitivo. Qual é? Além do brilho, que é diferente. É que o sol é constante, não existe variação. Por isso também é um símbolo da divindade, é um símbolo de Deus, é um símbolo de Cristo, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o fato do sol ser permanente, ser imutável, de certa forma, ele está sempre do mesmo jeito, isso também é um símbolo. É por isso que ele é um símbolo de Cristo. Já a lua, não. A lua, ela varia. Ela varia de forma, varia de tamanho, varia de proximidade em relação à Terra. Então, olha que interessante. Se eu estou falando que você tem que entender que
o marido e a mulher funcionam como o sol e a lua, você tem que entender o seguinte: mulher, o seu papel não é de ação, é de recepção. O papel de ação é do marido. O papel da atividade é do marido. A receptividade é o papel da mulher. É o mesmo símbolo de céu e terra, tá certo? O sol, ele fornece a luz, o calor, a vida. E a lua vai receber essa luz e refletir ela para iluminar a noite. O céu, ele vai fornecer, ele vai doar o quê? A chuva para a terra receber e produzir o fruto. A relação de homem e mulher tem que ser essa. A relação no casamento tem que ser nessa linha. E por essa linha, você entende. É fácil entender a questão da submissão, porque é uma submissão natural. Como eu falei, uma pessoa me perguntou no Instagram, mas essa autoridade ela tem que ser exigida ou ela tem que vir naturalmente, sem o homem ter que exigir nada? Eu falei, bom, em primeiro lugar, se você está na posição de exigir, você já perde um pouco desse papel solar que você tem que ter. Porque, olha para o céu, quando o sol está lá no céu, ele precisa pedir para alguma estrela, gente, saiam, por favor, que agora é a minha vez. Ou eu exijo que vocês saiam e deixem eu brilhar aqui sozinho. Não precisa, quando ele chega, todo mundo desaparece. Quando o sol está lá irradiando, você não consegue ver nenhuma outra estrela. E olha que interessante, a única coisa que você consegue ver além do sol, às vezes, é a própria lua. Mas a minha mulher não quer saber de nada disso, a minha mulher ela é uma megera, é rebelde, não quer saber de se subordinar, não quer saber de submeter, não quer saber nada disso. Olha, eu tenho uma má notícia para você. Muitas das vezes, a culpa de uma má esposa é porque você é um mau marido. Por quê? Porque a mulher ela vai agir de acordo com o que você está doando. Porque a lua não emite luz por ela própria. A lua só emite a luz que ela recebe do sol. Então, as respostas que a sua mulher está dando para você, o mau comportamento que ela está oferecendo para você, é um reflexo do que você está doando para ela. Isso significa que a mulher está isenta de tudo, é uma boazinha, oh meu Deus, é um anjinho? Claro que não, óbvio que não. Mas o marido tem que entender isso. A mudança não vai começar na sua esposa. Não vai. A mudança vai começar com você. A gente tem que ter isso em mente. Partir para a briga, como o Luan falou aqui, não é exatamente isso. Porque quando a gente fala assim, o homem tem que ser solar, e aí você tem um símbolo do sol como um símbolo da realeza, um símbolo, né, da majestade, do rei. Muitas vezes o quê? O cara pode interpretar isso como, então tem que ser marrentão, violento, pá. Não é isso. É exatamente isso que a mulher ouve. Quando ela ouve, olha, eu tenho que ser submissa ao marido, o que ela está ouvindo? Literalmente, quando alguém fala que a mulher tem que ser... Quando você repete o texto da escritura e você fala, isso está certo? O que a mulher está ouvindo é, poxa, eu vou ter que apanhar do marido e achar que está tudo bom? Gente, pelo amor de Deus, vocês não leram o que está escrito, não? Paulo, por acaso, foi lá e falou assim, mulher, apanhe dos seus maridos e agradeçam. Não é isso do que está lá. A relação é de corpo, porque cabeça e corpo, olha, não sei se você reparou, a cabeça está dentro do corpo, a cabeça ela faz parte do corpo. A agressão é um corpo, sei lá, doente que está se autoconsumindo, é uma doença terminal, degenerativa.